Olá, gente linda. Uma boa semana para todos nós. Sejam bem-vindos ao Espaço da Chama Infinita. Nessa segunda-feira, dia 28 de abril, já praticamente nós estamos entrando aí no mês de maio, né? Feriado agora na próxima quinta-feira. Então, devo estar fazendo aí uma leitura especial com a energia de maio para um dos signos do zodíaco, tá? Talvez no dia primeiro, vamos ver, no início, bem início do mês, para já pegar a energia do novo mês. E não esqueci que ontem eu prometi também fazer uma tiragem para um signo, para escolher para as pessoas do signo que vai vir, eu não sei ainda, escolherem entre duas cartas, tá? Como eu fiz uma leitura ontem, né? Escolho de duas cartas e aí vem mensagens, previsões e orientações, tá bom, meus amores? Então, muito bem-vindos, que essa semana aí, que começa hoje, dia 28, seja muito produtiva, de muita paz para todos nós, para o mundo. Já começamos a semana aí com um apagão lá na Europa, em alguns lugares, alguns países, né? Então, coisas já em movimento aí. E coisas estranhas, né? Que já a gente tem que estar preparado, porque já era previsto certas coisas acontecerem, né? E que nunca a gente tinha visto acontecer antes. Enfim, e eu resolvi ontem, eu comentei da energia das velas, que teve um período aí atrás, que toda tiragem, todo vídeo que eu gravava, eu trazia a energia das chamas sagradas, das cores das velas, e depois passou essa fase, né? E eu tô com a cor magenta na cabeça já há alguns dias, e hoje eu resolvi trazer a energia da chama sagrada e da cor magenta nessa vela, tá? Que o magenta é aquela cor entre o roxo e o vermelho, e traz aí muita criatividade, muita transformação, fala muito com o feminino, traz aí solidariedade, compaixão. Eu falei de compaixão ontem também. Então, várias coisas aí boas que a cor magenta traz, e vamos emanar isso para o universo. Traz elevação, né? Então, aquilo que eu sempre falo, nós estamos precisando dessa elevação, de nos elevarmos com as coisas simples da vida, né? E com os pequenos presentes, como eu sempre digo, e aquelas coisas que a gente vê acontecer, ou que não são boas, que são tristes, que nos preocupam, que a gente consiga transformar em energias positivas, canalizar, né? E é o intuito aqui da vela magenta, que a gente consiga transformar aquela energia densa numa energia clara, de canalização, de luz, de fé, e mesmo que as coisas não estejam lá muito bem. E aí inclusive falando disso com vocês, eu abri cartas, tarô para uma pessoa outro dia, que eu já conheço, e é uma pessoa que já está acostumado a falar isso, mas o que saiu, o resultado, o que saiu de previsão nas cartas, a pessoa falou assim: daqui eu não saio nem morto. E aí vem aquela coisa, porque a gente fala, o que sai da boca, né,
vai que um anjo diz amém. Mas não é nem isso, a questão é do mimo, né? É uma coisa, parece muito mimada, uma coisa, não vou fazer, daqui eu não saio, né? Só se for por cima do meu cadáver. E aí, que poder nós temos, mediante qualquer coisa que está acima de nós, né? Então, soa tudo isso muito assim, imaturo, né? E aí vem a necessidade da maturidade. A gente atingir uma maturidade no sentido, não é com o outro, é com nós mesmos, com as nossas coisas. A gente brigar quando for necessário, mas por coisas e de uma forma que seja real, né? Que seja palpável, não de forma imatura. Não vou fazer, não sai daqui, eu não saio. Não, as coisas têm que se movimentar. Nós temos que fazer nossa parte para não sair, né? Mas não é dizendo que daqui eu não saio nem morto. Enfim, mas eu estou comentando isso com vocês porque não é questão da energia só. É questão da imaturidade diante da vida. E aí eu me sinto confortável em falar, como fazer esse comentário com vocês, porque eu tive que chamar a atenção da pessoa para tentar que a pessoa canalize, é o que eu estava falando antes, transforme essa energia em canalize de uma forma que, além de vir mais maturidade para encarar, não quero ir, e o que a gente tem direito de lutar para não ir, seja para onde for, né? E não sair de onde a gente quer continuar estando, ficar, enfim. Mas para isso tem que ter uma maturidade, então vamos canalizar de forma diferente. Vamos brigar com o mundo, brigar com todo mundo não vai adiantar. Brigar, se impor quando necessário, sim, quando você sente que alguém vai te expor ou vai se aproveitar da tua fragilidade. Aí nós temos que nos impor, sim, mas nós mesmos não adianta, nenhum Deus, né? Então, porque soa com uma maturidade. Então, a gente tem que encarar de forma madura, mesmo os reveses que vêm. E hoje é o dia da nossa reflexão da semana através do tarô. Opte, meus ciganos, gratidão ao universo, e que venha hoje uma carta que nos traga alegria, que nos traga uma mensagem que nos faça nos sentir saudáveis, no amplo sentido da palavra mesmo, mais saudáveis, mais gratos a nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente não é grato a nós próprios, e nós temos que sermos gratos conosco. Então, que venha aí muita sabedoria para a gente aprender a lidar com nosso lado imaturo, né? Nosso lado. Estou tentando arrumar aqui o meu a minha Sharp, mas ela acho que é melhor assim mesmo, fica escorregando. Então é isso. Vamos lá, vamos juntos. Então vou deixar a vela magenta aqui com essa energia de transformação e vamos ver que mensagem o tarô e a espiritualidade nos traz hoje, na segunda-feira, final de abril, do mês de abril de 2025, dia 28, tá bom? Vamos lá, meus queridos, essa viagem, essa jornada do tarô, jornada da vida. Optcha, gratidão. Tem uma mensagem de vida, uma
mensagem, uma reflexão para nós. Tem vindo previsões, às vezes nas reflexões também. Optcha, gratidão. E é isso que nós emanamos. Nós somos meros aprendizes. E enquanto aprendizes, a gente tem direito de errar, de falar bobagens, né? Mas enquanto aprendizes também temos que aprender, às vezes, a colocar de maneira diferente essas bobagens. Optcha, gratidão, meus ciganos, seres de luz, meus mentores espirituais. Reflexão da semana do Espaço Tarô Chama Infinita para todos nós, com a energia da chama sagrada da cor magenta, raio cósmico da fraternidade branca magenta. Vou tirar, meus amores, aqui tudo aleatoriamente hoje. A carta aqui, pronto, tirei. Vou pôr o deck aqui e vamos lá. Nossa, o enforcado, ou enforcado. E aí, gente, é aquilo, eu tô dando risada porque o enforcado, às vezes ele tá em uma situação do enforcado, todo embaralhado, todo acorrentado, mas com as mãos soltas, por causa da imaturidade, né? Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Por isso que eu achei graça quando saiu o enforcado, que fazia bastante tempo que não saía assim como reflexão, e às vezes pontualmente saiu das tiragens. Então, aqui o enforcado, uma ilustração muito rica nesse deck de tarô que é o Real Dourado, e vamos conversar com o enforcado. E aí eu já vou entrar por esse caminho mesmo, porque a situação da carta, a carta enforcado junto com a torre, o diabo, a morte, são as cartas mais temidas do tarô. Mas tudo na vida tem o lado de temor, de sombra, mas também tem o lado da luz, né? E aí, o enforcado, ele chega como um bailarino, né? Então, é aquela coisa que às vezes nós nos colocamos diante da vida, diante do impasse, diante de uma dificuldade, de um obstáculo, como crianças mimadas. Daqui eu não saio, só morto, né? Então, e assim, quando é uma pessoa querida ainda, a gente é como um filho, né? Uma criança pequena que você passa o sermão da bronca e depois acolhe, né? A pessoa ter um sobressalto e ver, né? E aí, muitas vezes estamos então nessa situação do enforcado, uma situação no momento de vida que nós estamos acorrentados a uma situação difícil, seja ela real ou seja ela criada pela nossa mente, porque tem essa energia também. Muitas vezes a gente se acorrenta dentro de problemas e o enforcado traz isso na sua essência, lá no fundo do seu consciente, como arquétipo, essa coisa daquele problema psíquico, onde a pessoa cria os monstros e começa a se enforcar
começa ela própria, né? Mas nós temos também, na maioria das vezes, que é um caso real, onde um problema que você aconteceu, financeiro, amoroso, de saúde, ou tudo junto, né? Às vezes, e aí? Como faz? E aí, gente, o enforcado vem nos falar, porque, desculpem, é a essência aqui, olha, da cor magenta, da chama sagrada magenta, de transformação, de criatividade. E aí o enforcado vem como um bailarino, né? Ele vem nos dizer, porque a carta enforcado, todos os decks, desde os mais antigos até os mais modernos, com a... não todos, isso, que, pelo menos que eu conheço até agora, que faz parte isso da carta enforcado, desse personagem, ele está amarrado, atrelado a correntes, cordas, de ponta cabeça pelos pés, amarrado, né? Numa engrenagem que não funciona naquele momento, mas as mãos são soltas. O que significa que ele pode se libertar a hora que ele quiser, mas para isso ele precisa passar por esse caminho mais estreito naquele momento, seja de dor, de perda, de sofrimento, para poder encontrar uma luz que já existe. Por isso que está de mão solta. E por isso que hoje ele vem como um bailarino, como uma criança que vai dizer, não, daqui eu não saio, só morto. Ou daqui eu não vou, só por cima do meu cadáver. Enfim, porque ele ainda tem que amadurecer muito, né? Então, essa mão solta significa que está à disposição dele as ferramentas da luz. Porque a luz celestial está presente na vida dele. Então isso estou querendo dizer, tudo na nossa vida, quando nós estamos numa situação difícil, que a nossa vida está de cabeça para baixo, virada, tá? Seja no amor, seja na doença, problema financeiro, no trabalho, falta de dívidas. Mas o enforcado, ele confia. Só que ele precisa encontrar a luz. Então, a gente, mesmo quando a gente está assim, nós devemos confiar na luz. Nós não devemos ser marrentos, imaturos, falarmos que não vamos fazer isso, que isso eu não quero, isso eu não aceito, mas por barra. Você tem que entender o todo, o que você está passando, o porquê e qual o caminho que você tem que transpor para chegar à luz divina. Porque a luz divina, na carta enforcada, no personagem enforcado, ela está presente o momento todo, tá? Mesmo que seja uma luz de uma aurora, e que seja uma aurora, um amanhecer, né? Porque o amanhecer pode trazer o sol, e aí a escuridão da lua, do eclipse, onde a lua está escura, vai embora e você se renova, você se transforma, você cria, tem oportunidade. E a riqueza que a carta enforcado traz, com as mãos soltas e acorrentado pelos pés de cabeça para baixo, é justamente porque ele precisa ver o mundo por outros olhos, de outro ponto de vista. Por isso eu estou de ponta cabeça, por isso a minha vida, a tua, está de ponta cabeça, meu querido, minha querida. Porque nós temos que rever muita coisa, aprender. Somos meros aprendizes, vamos ser eternamente até o último dia. E vamos errar, somos errantes, sim. Optcha, gratidão. E quem não é? E quem somos nós? Né? Mas nós temos que estar de cabeça para baixo, para poder ver o mundo, ver as coisas sob outro prisma, de outro ponto de vista, para poder, sim, o raio de luz do alvorecer, da aurora, do amanhecer, nos acolher, chegar até nós e a gente perceber que aquilo sempre esteve ali, todo dia, nascendo. E aí, mas demorou para chegar, para resolver o meu problema, porque a gente não estava pronto, porque a gente talvez seja sendo uma menina mimada,
todos os dias, às vezes, sem perceber. E aí eu falo, brigar e a luta para se defender, defender a tua dor, defender aquilo que só você sabe, só você conhece, que é interno, do seu eu interior. Nós temos sim que mostrar as garras. Não podemos estar à deriva e sendo machucados, sendo picados, sendo acusados, ou seja lá o que for, né? Por pessoas que não conhecem o nosso eu interior, né? Então, mas nós conhecemos, às vezes nem nós conhecemos. Então, esse período da situação do enforcado, do arquétipo, é necessário, seja o tempo que for, mas é necessário nós estarmos maduros passando por essa situação. E aí o enforcado, ao mesmo tempo que ele chega como um bailarino, não importa que está de cabeça para baixo, acorrentado, como uma criança mimada, como uma criança que não leva nada a sério, não, mas ele chega trazendo também o canal da maturidade, a voz para a gente atingir uma maturidade pessoal, emocional, mental, que é necessária para atingir a luz, para que a gente receba esse alvorecer que eu falei, esse amanhecer, esse novo amanhecer, com esse novo caminho. Então, é necessário que seja assim. E é necessário que nas dificuldades, nos apagões da vida, da nossa vida, da minha, da sua, da Maria, do João, do José, não importa quem seja, esses momentos de apagão, e às vezes apagão dura um tempo interminável, né? Mas é importante que nós mantenhamos nem que for uma pequena chama de cor magenta para transformar, para iluminar aquele momento escuro que a gente está passando, de cabeça para baixo. Então, é necessário a gente não perder. Por mais que o mundo queira, por mais que você mesmo, o teu lado imaturo queira, não vou mudar, não vou querer, nem só morto, nem que for assim. Mas não deixe essa luz apagar. Nem que for pequena, nesse momento de apagão que você passa numa situação de enforcado, numa situação de cabeça para baixo, que teu mundo está revirado, né? Então o enforcado vem falar isso pra gente, da importância de a gente manter um momento mais escuro, nos momentos mais difíceis da nossa vida, que a gente acha que não vai ter saída, mas tem essa chama sagrada que cada um de nós carrega consigo, que o dia que a gente não carregar mais é porque a gente realmente não está mais aqui. Enquanto estivermos, nós temos uma chama, nem que for pequena. Então ela vai conseguir dar luz a esse momento de apagão, a esse momento de enforcado, né? Onde todo mundo está revirado, tá de cabeça para baixo, mas você precisa aprender muita coisa, eu preciso aprender muita coisa. Então nós estamos passando por isso à toa, e às vezes nós escolhemos, por isso estamos de mãos soltas, porque a gente, quando aprender, quando amadurecer, e aí é o aprendizado eterno e a sabedoria necessária para a gente não errar de novo com nós mesmos, porque para a gente não se machucar mais. E aí, gente, aqui, nesse momento, com essa carta, com o enforcado, eu não estou falando dos outros, não. É nós. É eu comigo mesmo, você com você mesma. Você com você mesmo, tá, meus amores? Seja a dor que você esteja passando, um momento difícil que cada um possa estar passando. Essa sabedoria, esse aprendizado, ser esse eterno aprendiz, é para você, não é para o outro. Não, é para você. Para você não se machucar mais, tá? Para você não errar mais com você mesmo. Você não se ferir mais, não permitir mais que te firam. E aí a gente tem que revidar, aprender a revidar, né? Mas de forma madura, de forma que o outro entenda. Tá? E aí, a situação, essa energia do enforcado, que muita gente
que veio como reflexão de vida essa semana é justamente para isso, para aprendermos a termos paciência nos momentos de apagão, nesses momentos em que as coisas, nós e a nossa vida precisam ser transformados, precisam ser transmutados. É uma nova energia que precisa vir um amadurecimento. E o teu presente só vai chegar, o meu também, quando a gente estiver pronto. E não é porque às vezes a pessoa é taróloga, é terapeuta holística, é psicólogo, seja coach, seja o que for, a função da pessoa, que ela está livre ou imune a todas as pressões ou a situações que o enforcado traz, muitas vezes durante a nossa jornada de vida, tá? É isso que o enforcado vem trazer pra gente hoje. E a necessidade de entendermos que somos aprendizes, que temos uma chama sagrada que nos foi dada quando nascemos pelo Criador. Então, isso é muito sério, isso é muito lindo, é sagrado. Então, mantermos ela acesa, porque ela que vai nos guiar no momento do apagão, torna a dizer, para depois a gente chegar no alvorecer e no novo amanhecer, com um novo caminho, uma nova luz, um caminho de luz, né, com a estrela, a carta, tal estrela vem dizer, um raio de esperança, né, e aí, porque tem uma nova esperança lá na frente te esperando, me esperando, tá bom? É isso hoje, a nossa reflexão de vida, tá, meus amores? Que eu deixo com vocês com muito amor, com muito carinho, e nosso querido enforcado, e aquilo, né? Que a gente saiba, num momento de apagão, só para terminar, olha bem como ele tá, como um bailarino de ponta cabeça, né? Mas confiante. Então confie, tá? Que o teu apagão vai passar e a tua chama vai ficar tão alta que vai iluminar esse novo amanhecer nas nossas vidas. Acredite sempre, tá bom? Grande beijo, gratidão mais uma vez, deixe seu like, seus comentários, gratidão aos novos inscritos do canal, aqueles que não são inscritos, se inscrevam e compartilhem, tá bom? Um beijão e uma boa semana para todos nós. Tchau, tchau.